Vamos fazer gráficos criativos? Vamos! Bora! Eu vou refazer um gráfico, vai ser inclusive este primeiro aqui, que eu tenho o número de pessoas que têm acesso à internet no Brasil e o número de pessoas que não têm, que aqui está numa forma de uma pizza, mas você usar um gráfico aqui dentro desses modelos tradicionais do PowerPoint, do Excel, tem uma limitação aí do que você pode fazer em relação à criatividade. Assim como eu refiz uma tabela dentro do próprio PowerPoint para ter mais opções, para ter uma variedade maior de possibilidades de design, eu vou refazer esse gráfico e aqui, ao invés de usar formas, apesar de que você pode usar formas também, eu vou usar um ícone. Olha só a sacada desse gráfico. Então, eu tenho um gráfico aqui que tem o total de brasileiros e eu mostro quantos por cento deles têm acesso à internet e quantos por cento não têm acesso à internet, certo? Ao invés de usar esse gráfico de pizza que, já tá mal manjado, eu vou usar um ícone. E nesse caso, qual ícone faz sentido para mim aqui? Eu vou usar um mapa do Brasil e neste mapa eu vou fazer um percentual que represente as pessoas com acesso à internet e uma parte das pessoas que não têm acesso à internet. Vamos lá? Eu vou procurar um ícone aqui no próprio PowerPoint. Vamos ver se eu acho do mapa do Brasil. Confesso que eu não olhei. Não sei se tem aqui mapa Brasil. Vamos ver. Mapa. Ah, esse aqui é do Brasil ou é América Latina? Confesso que eu confundo, mas eu acho que é América Latina. Tem uma pontinha muito grande lá no final, né? Ah, é América Latina. Não. Vamos para o The Noun Project. The Noun Project, que é aquele site de ícones que tem ícones mais simples de uma cor só. E aí, para fazer esse efeito do gráfico, o importante é que o ícone seja simples, com uma cor só e totalmente preenchido. Então, vou colocar aqui Brasil, Brasil com Z, porque é em inglês. Ó, para fazer o efeito que eu quero, eu preciso de um gráfico assim. E não com o contorno, ele precisa ser totalmente preenchido para conseguir fazer o efeito que a gente quer, você já vai entender. Então, vou vir aqui, Get this icon, Basic Download. E aqui, dá para fazer com PNG, mas é melhor fazer com SVG. Então, se você não tem o Office, o PowerPoint, que aceita o SVG, dá para fazer com PNG também. Mas é mais fácil com o SVG. E eu vou te mostrar com o SVG. Eu posso mostrar com o PNG? Não, o SVG vai ficar mais bonito. Vamos lá. Eu posso até mostrar com os dois. Vamos de dois? Bora. Deixa eu inserir por aqui. Vai ficar melhor. Aqui. Ambos. Boa. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou fazer primeiro com o SVG, que é mais fácil e mais rápido, e depois eu te mostro a solução para o PNG. Então, SVG, vou vir aqui em gráfico de formato, vou converter em forma, vou agrupar, vou desagrupar para tirar esse texto aqui de baixo. Tranquilo? Vou pintar este mapa do Brasil de um cinza mais clarinho. Deixa eu ver aqui, assim, ok? Saca só o que eu vou fazer. Vou copiar e colar este item aqui. Vou pintar ele de verde, porque tem relação com o tema, que é Brasil. Vou botar um em cima do outro aqui. Se bem que não precisa, vou ter que fazer uma coisa antes. E aí, qual que é a sacada aqui? Deixa eu aumentar para você ver bem certinho o que vai acontecer. A sacada é a gente cortar um pouquinho desse gráfico que está em verde. E esse gráfico que está em verde, ele vai representar o número de pessoas que têm acesso à internet, que são 82,7%. Importante reforçar, quando a gente segue este modelo de gráfico, pegando um ícone para fazer o gráfico, ele não tem aquela precisão acadêmica, assim como você tem no caso da pizza aqui. Mas ele é um gráfico ilustrativo, a ideia é passar a mensagem, não precisa ser exatamente a área que representa 82%. Então, o ideal aqui é eu cortar
este ícone. Não, como ele é um ícone, não tem a opção cortar aqui, eu vou usar a nossa estratégia. Na verdade, deixa eu te perguntar, o que você faria para cortar esse ícone aqui assim, ó, numa linha mais ou menos aqui assim? Talvez aqui assim. Como você cortaria? Pausa esse vídeo para pensar. Vou dar uma de Dora Aventureira aqui. Dei um tempinho para você pausar. Se você pausou, pensou, show. Se não pausou, show também, não tem problema. Nós vamos usar a ferramenta do mesclar formas e vamos subtrair uma da outra aqui, ó. Veja só. Eu vou fazer um retângulo aqui, vamos imaginar que mais ou menos aqui seja 82%, né? Tá fazendo sentido? Mais ou menos aqui. E aí, vou selecionar o mapa do Brasil, em seguida vou selecionar o retângulo, forma de formato, mesclar, subtração. Tcharam! Pronto. Aqui, vou colocar em cima. E este é o meu novo gráfico. O que isso significa? Vou te colocar um texto de legenda aqui para você entender melhor. Então, 82,7% de pessoas. Aqui eu tenho um valor. Vou colocar uma fonte branquinha para ficar bonitinha. São as pessoas com acesso à internet. E a outra parte que é 17,30%. 17,3%. São as pessoas que não têm acesso à internet. Deixa eu colocar aqui um cinzinha. Olha só que coisa linda. Aqui é bom a gente escrever uma legenda para ficar mais plausível, né? Então, assim, com acesso à internet. Vou colocar um negrito para aparecer um pouquinho mais. Vou colocar no verde também para ficar combinandinho. Deixa eu juntar aqui. A gente pode até colocar uma setinha para representar o que isso significa. Ó, vou vir inserir ícones. Vou procurar uma seta aqui. Essa aqui mesmo. E eu giro ela. Vou colocar ela em amarelo, para ficar uma coisa bem brasileirinha. E aqui, sem acesso à internet. Fala a verdade. Fala a verdade. Se não é a coisa mais linda deste mundo. Vê só. Deixa eu girar você aqui, pode ser assim. Tá ótimo, vou colocar um cinza também. Um preto. Olha só, que gráfico, não, fala a verdade, fala sério. Saímos desse gráfico aqui sem graça, sem sal, sem sabor, para essa coisa maravilhosa. Carol, não tá bem certo aqui, não é 82%. Não tem problema. O importante é que você vá consciente disso. E a ideia aqui não é ter uma precisão acadêmica, até porque já tem a legenda, né? Então, poxa, eu não vou calcular a área do Brasil para pegar aqui exatamente. A ideia é transformar o seu gráfico em algo visualmente mais atrativo. E aí você pode colocar animações aqui para essa barrinha verde surgir de baixo para cima e os números virem de um lado, de outro, enfim. Você expande muito as possibilidades de criação de gráfico. E é aí que eu dei um exemplo com o mapa do Brasil, mas pode ser, sei lá, um bonequinho, pode ser um objeto, pode ser um alimento, depende da temática do gráfico que você quer usar. Essa saída criativa funciona muito bem para gráficos que tem um total e que você quer mostrar o percentual daquele todo, daquele total. O que costumeiramente usamos o gráfico de pizza, mas você pode fazer gráficos usando as formas também aqui, da mesma maneira que a gente fez tabela, e você consegue ter uma variedade muito maior de opções. Se você não tem o SVG aqui como possibilidade para fazer o seu gráfico, você só tem o PNG. Eu vou te mostrar aqui como você pode usar ele para fazer um efeito parecido, não vai ficar igual, vai ficar parecido com este daqui. Primeiro, você vem aqui no cortar para tirar essa parte do texto fora.
Aí, eu vou vir aqui no formato de imagem, vou vir em cor. Vou pegar esse meio cinza aqui, pode ser este daqui. Ficou um pouquinho mais claro, não tem problema. Vou fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou tentar pintar esse bicho aqui de verde. Vamos ver se a gente consegue, porque nas minhas cores padrão não tem verde aqui, ó. Vamos ver se aqui eu consigo colocar um verde, como ele vai ficar. Não ficou bom. Se fosse rosa, daria muito bem, olha só. O que você pode fazer, como uma alternativa... Deixa eu pensar. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou vir aqui em efeitos artísticos, vou colocar... Não, vou deixar ele na cor original. Ou cinza. Efeitos artístico desbotado. E aí agora cor verde. Ah lá, ó. Foi. Não ficou tão legal. Ficou um verde meio apagadinho. Mas funciona. Olha lá. Dá pra fazer. Só deixa eu voltar aqui o que eu fiz. A gente pegou aquela forma. Pintou ela. Deixou ela desbotada. Depois veio aqui no efeitos artísticos, deixou ela branca. Aqui o efeito fotocópia. E aí na hora de colocar a cor, peguei o verde aqui. Eu acredito que se você mexer aqui na formatação de... contraste, talvez você consiga deixar um verde ainda mais forte. Ou não. É um verde mais escuro, ó. Então dá pra ir brincando aqui com o contraste e talvez você consiga encontrar um verde ainda melhor. Boa, então dá pra fazer, tem sempre um jeitinho aqui de fazer gráficos mais criativos. Te desafio a pensar em ideias de gráficos aí mais bacanas usando formas ou ícones, que você vai ver que as possibilidades elas se multiplicam.